Paz do Senhor, meus amados irmãos, nós estamos mais uma vez numa escola bíblica dominical, estamos na lição 2, que tem como título Ação de Graça pela Igreja de Corinto, e nós estamos muito felizes por estarmos juntos com os irmãos nessa oportunidade, e eu já quero convidá-los a fechar os seus olhos, e nós vamos falar com o nosso Deus neste momento. Meu Deus, eu quero te adorar, te louvamos, meu Deus, nessa manhã de domingo, porque somos totalmente dependentes de Ti, e as Tuas misericórdias têm estado sobre as nossas vidas. Te damos graças por estar em Sua presença mais uma vez, por estar, Deus, nessa escola bíblica, e o que nós pedimos nessa manhã é que o Senhor ministre aos nossos corações. Fale conosco, meu Deus, neste momento, ó Pai. Meu Deus amado, nós suplicamos ao Senhor que o céu se abra sobre cada vida, meu Deus, sobre cada família. Eu peço, meu Deus, que o Senhor, meu Deus amado, vá de encontro ao coração, meu Deus, de cada jovem neste momento e dê, Deus, a eles, a cada um dos teus filhos, das suas filhas, o entendimento daquilo que o Senhor, meu Deus, quer ministrar em cada coração nessa manhã. Meu Deus amado, esteja também, peço a unção do Senhor sobre a minha vida, peço que o Senhor me use, que o Senhor ministre, meu Deus, neste momento, fale, Deus, de forma poderosamente e alcance ao coração dos seus filhos. É a oração, meu Deus, que eu faço e gratos somos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós temos 3 objetivos nessa lição 2. Primeiro objetivo é expor a saudação de Paulo na primeira carta aos Coríntios. O segundo objetivo é mostrar o contentamento de Paulo pela obra de Cristo na vida dos coríntios. E o terceiro objetivo é ressaltar que a igreja em Corinto era marcada pelos dons espirituais. O nosso texto do dia está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, que diz o seguinte: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. A síntese, o resumo da nossa lição, tudo aquilo que nós vamos ver nessa manhã, se resume nessa frase: a oração de Paulo em favor dos coríntios era uma forma de revelar seu amor a eles. Coisa graciosa. O texto bíblico, eu quero convidar aos irmãos, está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 a 3, e depois capítulo 6, versículos 16 a 20. E nós vamos fazer a leitura que diz o seguinte: 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 a 3. E eu, irmãos, não vos pude a falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podíeis, e nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? 1 Coríntios 6, 16 ao 20. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, 2 numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? A introdução diz o seguinte, meus amados irmãos. Ao iniciar a carta, Paulo faz as saudações iniciais com sabedoria, de forma fraterna, agradecendo a Deus pela vida dos coríntios. O amor do apóstolo pela igreja fala mais alto que sua insatisfação com alguns comportamentos internos dos crentes. Antes de tratar os problemas, o apóstolo registra
uma das características da igreja em Corinto, abundância de dons espirituais. Então, logo aqui a gente já vê uma metodologia de abordagem das igrejas feita pelo apóstolo Paulo. Né? O amor dele sempre falava mais alto. Embora a igreja ela tinha problemas, ela tinha dificuldades, né? Passava por momentos de rebeldia diante de Deus, mas a ênfase do apóstolo Paulo estava no amor. Tá? Então, o autor coloca aqui que, embora todas essas características, né, acontecia na igreja, né, de Corinto, que nós lido nos textos de 1 Coríntios capítulo 3 e no capítulo 6, embora todas essas coisas fossem já conhecidas do apóstolo Paulo, antes dele tratar os problemas, o que evidenciava, o que vinha na frente era o amor. Então ele sempre ia por esse método, né? Ele sempre usava esse caminho, né? Antes dele entrar em qualquer assunto, antes dele tratar qualquer problema, antes dele lidar com qualquer situações atípicas dentro da igreja, o que precedia era o amor do apóstolo Paulo. E logo em seguida, é lógico que nós vamos ver mais para frente, ele tratava essas coisas. Mas o autor aqui faz aqui uma abordagem aqui, uma coisa que o apóstolo Paulo identificou na igreja de Corinto, né, apesar dos problemas, apesar das adversidades, apesar dos pecados ali encontrados, mas uma coisa que o apóstolo Paulo percebeu, que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha em abundância os dons espirituais. E é isso aí que nós vamos ver um pouquinho também mais para frente. Irmãos, nós vamos entrar no nosso primeiro ponto, que diz o seguinte: saudações de Paulo à igreja. E o primeiro subponto desse primeiro ponto diz o seguinte: Paulo se apresenta e justifica o seu chamado. O apóstolo inicia a carta com saudações e ações de graças em favor dos coríntios. Logo de início, ele procurou mostrar que não trabalhava sozinho, pois o irmão Sóstenes estava com ele. Sóstenes era o chefe da sinagoga de Corinto, mas se converteu ao cristianismo. Então a gente já percebe aqui, né, o apóstolo Paulo, sempre que inicia uma carta, ele fazia uma justificativa do seu chamado. Mas por que o apóstolo Paulo fazia uma justificativa do seu chamado? Porque era um homem arrogante? Porque ele queria mostrar a sua alta capacidade? Ele queria se destacar dos demais? Não. É porque o apóstolo Paulo vivia tempos de perseguição. Nós precisamos de lembrar que o início do ministério do apóstolo Paulo foi bem naquele período do início também do cristianismo. Então, um período também de muita confusão também, muita perseguição aos cristãos, e nesse período também surgiam também pessoas também que falavam contra o apostolado, né, que queriam difamá-lo, que queriam contradizer, né, que queriam fazer com que as pessoas não acreditassem em sua pregação, que não acreditassem no seu chamado. Então, por isso, o apóstolo Paulo, ele precisava, por causa desses inimigos, né, que surgiram contra o ministério do apóstolo Paulo, contra a igreja do Senhor, né, porque os inimigos eles não se levantam, não é contra o pregador, não é contra o apóstolo, não é contra o discípulo, não é contra aquele que tem chamado. O inimigo ele se levanta contra Cristo primeiro. A Bíblia mesmo fala que as nossas lutas, ela não é contra a carne, não é contra a sangue, está lá em Efésios capítulo 6, é contra o diabo. Então, o diabo levantava, o inimigo levantava essas pessoas, e essas pessoas, eles confrontavam o apostolado, né, o chamado de Paulo, a mensagem que Paulo pregava. Então, por isso que ele precisava de fazer essas justificativas, né? E um outro ponto
interessante aqui é a humildade do apóstolo Paulo, né? Dele falar que ele não estava trabalhando sozinho. Isso mostra que ele não era uma pessoa arrogante, né? Como por ter que se justificar, né? Ter que se apresentar. É mais um ponto que evidencia a humildade deste homem. Tanto é que ele fala assim: olha, eu não estou trabalhando sozinho, né? O irmão Sóstenes estava com ele. Né? Então era um trabalho conjunto. Então aí mostra o lado de humildade, né? A verdadeira personalidade, quem de fato era esse irmão, o apóstolo Paulo. Esse irmão, inclusive, era um judeu, que diz aqui o texto aqui, né? Está em Atos 18, versículo 17, era um judeu que se converteu. Quem era Sóstenes, né? Era um judeu que se converteu ao cristianismo. Irmãos, vale lembrar que esse período que nós estamos falando aqui nessa manhã de domingo era um período do início da igreja. Então, a gente pode observar o seguinte, que o povo ainda vivia no período da lei. Né? O que está acontecendo aqui? Nós estamos vivendo aqui, esses primeiros anos da igreja, foi um momento de transição da igreja. Que transição era essa? O povo andava segundo os costumes da lei, as leis ali dadas por Deus a Moisés, né? E essas leis, desde aqueles dias dados no Monte Sinai a Moisés, elas continuavam, essas leis prevaleciam até aqueles dias de Cristo. Então, logo quando Jesus ele surge, então o povo ele tinha como religião o judaísmo. Né? Então, era o que eles seguiam, era exatamente as leis de Moisés. Era isso que era a conduta do povo naquela época. Né? O que eles tinham como lei, como caminho a seguir, os padrões de Deus a serem seguidos, as leis de Deus, mandamentos, ordenanças. Então, todos eles seguiam, eram os costumes de Moisés. E esse irmão era um desses judeus praticantes, não só, mas era também líder, também era um dos principais. Então o que acontece? Quando ele deixa o judaísmo, quando ele deixa aqueles costumes, quando ele deixa a lei, então houve ali também uma perseguição a esse companheiro de Paulo, o nosso irmão Sóstenes. É abordado por outras pessoas, por outros judeus, e ali ele é espancado, violentado por uma mudança de fé. Né? Então ele se converte ao cristianismo. Queridos, enquanto o apóstolo escrevia a carta em Éfeso, Sóstenes continuava ao lado dele para ajudar a igreja. Mesmo o irmão Sóstenes tendo sofrido essa represária de ter deixado o judaísmo para seguir no cristianismo, mesmo passando por essas aflições, por essas angústias, mesmo ele passando por essas dores, o autor coloca aqui que ele continuava ao lado de Paulo, ajudando a igreja. Né? Louvado seja Deus pela vida desse irmão. Esse episódio nos mostra que a amizade verdadeira é algo precioso na vida de uma pessoa. Por isso ela deve ser cultivada para que se mantenha ao longo da vida, pois é como um tesouro a ser preservado. Queridos, aqui fala da importância, né, do relacionamento, da amizade, né, dentro da vida com Deus, dentro do cristianismo, dentro da nossa vida de fé. É muito importante, né, nós termos pessoas com que dividir o nosso chamado, dividir o nosso ministério, né, e a importância disso ser cultivado e ser olhado com bons olhos, como algo precioso. Né? Nós precisamos de ter esse tipo de entendimento, esse tipo de visão, né, de cultivar essa amizade, esse relacionamento com as pessoas que andam conosco e dar valor a isso. Precisamos valorizar os nossos irmãos que caminham junto conosco. Né? E Sóstenes e Paulo, eles
tinham isso muito bem definido, tanto é que mesmo passando por um momento muito difícil, de angústia e de dor, Sóstenes não deixa Paulo e continua ajudando na igreja. Como em outras cartas, o apóstolo fez questão de defender o seu apostolado e a origem divina do seu chamado. É o que nós falamos já aqui no início, né? A necessidade, o motivo pelo qual ele tinha que defender esse apostolado por causa dos seus inimigos. Ele faz essa defesa porque alguns falsos mestres surgiram na igreja e tentavam constantemente manchar a sua imagem e a sua mensagem. Mas Paulo enfatizou que seu ministério era da vontade de Deus. Ele tinha convicção do chamado dele. Amados irmãos, precisamos de termos convicção do nosso chamado. E isso ajuda a gente no exercício do ministério cristão. Vamos para o subponto 2. Reconhecimento do chamado de seus leitores. Paulo tinha uma característica própria para lidar com as igrejas, em especial entre as que ele fundou, pois conhecia bem de perto os membros e o estilo de vida desses grupos de crentes. Ele sempre atuava de forma pedagógica, carinhosa e pastoral. Amados, o apóstolo Paulo, ele conhecia quem era a igreja, a qual ele enviava essas cartas. E ele tinha um trabalho metodódico. Ele tinha um método que ele sempre usava em todas as suas cartas enviadas a essas igrejas. Ele conhecia o perfil dos irmãos, ele conhecia boa parte dos irmãos, porque estas igrejas, a sua maior parte foram fundadas por ele em suas viagens missionárias. A Bíblia fala pelo menos de 3 viagens missionárias que ele executou. E dentro desse método, ele sempre atuava de uma forma pedagógica, carinhosa e pastoral. Então ele usava esses 3 atributos, né, que era o conhecimento, aquilo que ele tinha aquilo que ele se preparou para o ministério, né, que é a parte pedagógica. Então ele sabia como tratar, lidar com as pessoas, né, como se dirigir às pessoas, né, ele entendia a questão da mentalidade, entendia a questão de sentimentos, né, ele entendia a questão de palavras, né, em que momentos deveriam serem colocadas, e havia uma forma carinhosa, né, havia um cuidado, um sentimento de amor, né, do apóstolo Paulo para com essas pessoas. Ele não só enviava essas cartas por enviar, sem objetividade, sem finalidade, ou até mesmo para mostrar que ele era um líder, um apóstolo, né, e ele falar o que ele bem queria falar, da forma que ele bem entendesse que era. Não era esse o objetivo de Paulo. Havia um carinho, né? Aquele conteúdo foi construído com carinho, com cuidado, foi pensando em tratar, né? Foi com amor, foi pensando em levar construção, edificação. Então, havia princípios pelo qual o apóstolo caminhava ao enviar essas cartas. E também de forma pastoral também, ou seja, cuidados, né? Dar direção, dar visão, tratar, né, limpar a igreja, purificar, santificar. Então havia todo um cuidado, conduzir ao céu, né, lembrar os que da vinda do Senhor. Então havia todo um cuidado de afastá-los do pecado, dos perigos do pecado, né, da morte eterna. Então havia todo um cuidado pastoral, né, de dar a eles também nutrição, crescimento, né, dar uma palavra sólida a eles, que era o desejo do apóstolo Paulo. Tanto é que no início, na leitura que nós fizemos bíblica, em 1 Coríntios capítulo 3, ele questionava, né, ele lamentava, né, eu ainda não vos pude a falar como a espirituais, porque são todos carnais, com leite vos criei. Ou seja, ele lamentava
estava, né, nesse cuidado pastoral, que ele não conseguia dar uma comida mais sólida, porque do comportamento pecaminoso da igreja de Corinto, ele não tinha aprendido ainda o básico ainda. O apóstolo começa a escrever, enfatizando o lado positivo da igreja. Olha só que coisa bacana aqui, irmãos. Aqui há um ensinamento enorme aqui, né? Então, quando o apóstolo ele ia mandar uma carta para a igreja, ele não começava a falar com a igreja a respeito dos seus pecados, nomeando suas fraquezas, falando do mau comportamento da igreja, ou seja, aquelas coisas negativas que havia dentro da igreja. Mas o primeiro passo do apóstolo Paulo era ressaltar, era enfatizar o lado positivo da igreja, né? Então isso aqui fica uma enorme lição para a gente aqui. Então, eu penso o apóstolo Paulo nos nossos dias de hoje, ele fosse falar com você, né, só para você entender como que era a abordagem dele com a igreja de Corinto. Então, se ele fosse te chamar para te dar uma instrução, para te instruir, ou para te dar chamar a sua atenção, né, se ele fosse ter esse tipo de comportamento com você, se ele te buscasse para isso, ou se ele enviasse uma carta a você, né, hoje nos nossos dias, né, seria o WhatsApp, né, ou alguma mídia uma mídia digital, né, então ele mandaria algum texto para você, mas primeiro ele ia ressaltar suas qualidades, ele ia falar do seu valor, ele ia falar da sua importância, do quanto Deus te ama. Então ele começaria primeiro por esse ponto, para depois ele chegar ao ponto que ele gostaria de tratar na sua vida. Quando as recomendações e advertências não serviram somente para seus primeiros destinatários, mas são atuais para a igreja contemporânea. Então, a carta que foi enviada aos Coríntios, ela foi tanto útil para aquele período, como ela também é útil a nós também nos nossos dias também. Se olharmos atentamente o reconhecimento de Paulo, destaca a ação divina na vida da igreja. Seus membros foram santificados, mas por meio da obra de Cristo. Assim, somente eles poderiam exercer os chamados específicos, também por meio da ação de Cristo, pois foram chamados para servir na igreja de Deus. Então, essas cartas enviadas pelo apóstolo Paulo, queridos, embora ele começava, né, falando das qualidades, né, exaltando aquilo que estava dando certo, porém, ele partia para o segundo passo, que era também corrigir a igreja também. Ali nessas cartas a gente pode ver que existem recomendações, né, e advertências, né, que foram dadas aos nossos irmãos de Corinto. Então, o que isso ocasionou, proporcionou a eles? Trouxe santificação, eles foram santificados, mas, porém, através da obra de Cristo, da graça de Cristo, né? Houve uma edificação da igreja, houve uma santificação da igreja, e por isso eles poderiam exercer os seus chamados específicos, né? Lembrando que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons espirituais. Irmãos, pensa uma igreja abençoada. Pensa uma igreja que os céus se abria sobre esta igreja o tempo todo. Pensa quantos sinais, operações de maravilhas, milagres, quanta ciência foi da palavra de ciência, palavra da sabedoria, tudo que é dom que você imaginar, variedades de línguas, interpretação das línguas, profecias, cura de enfermidades, operações de maravilhas, dom da fé, milagres, tudo isso acontecia dentro desta igreja. O terceiro subponto diz o seguinte: a saudação fraternal de Paulo. Paulo deseja à igreja a graça e a paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Graça não era uma simples palavra de saudação, mas tinha um grande significado naquela cultura, pois ela remete à livre dádiva de Deus. Nós sabemos, irmãos, que
a palavra graça, ela significa favor imerecido. Mas tem aqui também uma aplicação que diz o seguinte: os termos gregos usados para indicar graça são élios e charis. Nesses dois vocábulos estão presentes os dois significados básicos presentes no Antigo Testamento: favor, bondade, ou atitude de misericórdia de Deus para com os homens. Então, no Antigo Testamento tinha pelo menos esses dois significados: favor, bondade ou atitude de misericórdia de Deus para com os homens. Então, apesar do termo que nós muito conhecemos, né, que graça é um favor imerecido, ainda o Antigo Testamento ainda traz esses dois conceitos para nós do que significa ser graça. A relação entre graça e a obra de Jesus, encontramos a expressão, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa frase indica que o amor de Deus alcança o auge na ação salvífica de Cristo. Efésios 2,8 diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Em Atos 15,11 diz o seguinte: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Ainda falando da palavra graça ainda, tem algumas aplicações ainda. O amor de Deus que salva as pessoas e as conserva unidas com Ele. Isso chama graça também, queridos. Não só salva, mas nos conserva unido com Ele. Isso é graça de Deus, isso é favor de Deus, né? Isso é uma atitude de misericórdia de Deus para com os homens. Isso é bondade de Deus, né? A graça, o que é graça? Pode ser definida também, dentre muitas outras variedades, a soma das bênçãos que uma pessoa, sem merecer, recebe de Deus. Então, isso também é bondade de Deus, isso também é favor imerecido, a soma de bênçãos que uma pessoa, sem merecer, recebe de Deus. Quantas bênçãos nós recebemos de Deus, né? E tudo isso é de forma imerecida, não há mérito nenhum em nós. Nós podemos falar, pessoal, olha, eu oro 2 horas por dia, eu leio 20 capítulos da Bíblia, eu evangelizei o meu bairro inteiro, eu tenho tantos cargos na igreja. Irmãos, nada disso justifica os favores imerecidos de Deus. Então, tudo que eu recebo, tudo que a gente possa fazer para Deus, tudo que você ainda queira fazer para Deus, que você já fez ou queira fazer para Deus, pode ter certeza de uma coisa, queridos: ainda nós temos dívida com Deus, porque nós servimos porque Ele nos amou primeiro, e porque Ele nos amou primeiro, a Bíblia diz que não nós escolhemos a Deus, mas Ele nos escolheu e nos nomeou para irmos e darmos frutos, meus amados. Então, tudo que nós fazemos para Deus é por causa deste amor, é retribuição de amor a Deus, e embora nós vamos sempre ter uma dívida com Deus. Então, a graça de Deus, ela se apresenta também quando nós recebemos bênçãos de Deus. A influência sustentadora de Deus, que permite que a pessoa salva continue fiel e firme na fé. Olha só, que bondade de Deus, né? Existe uma influência sustentadora desde o dia que eu e você aceitamos a Jesus Cristo. Então, queridos, isso é graça, né? Existe essa influência sustentadora. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu vou deixar outro Consolador. Jesus disse: olha, tudo que vocês pedirem em meu nome ao Pai, será nos dado. Por quê? Isso é graça, meus amados. Isso é a influência sustentadora de Deus, que permite que a pessoa salva continue fiel e firme na fé. O Espírito Santo sempre nos sustentando. Quantas vezes passamos por momentos de tribulação, momentos de angústia, né? Momentos de tristeza, momentos que às vezes queremos desistir, parar. Às vezes nós chegamos para Deus e falamos bem assim: Deus, eu não suporto mais, né? Eu não aguento mais, né? Está doendo demais.
né? A aflição é muita, a angústia é muita, né? Às vezes as pressões de família, pressões de colegas de trabalho, de escola, de faculdade, né? Então, às vezes, vem todos esses ventos contra as nossas vidas, mas aí, e nossas forças vão indo embora. Às vezes parece que nós não vamos mais nem ter força, que nós não vamos nem conseguir passar esses ventos, superar os desertos da vida, e aí vem essa influência sustentadora de Deus, que permite que a pessoa salva continue fiel e firme na fé. Olha só, isso é graça de Deus, irmãos. Não é porque nós oramos muito. Às vezes, irmãos, nós estamos tão fracos, né? tão abatidos, né? tão atribulados, tão angustiados, que às vezes nós não temos força nem para orar. Né? Às vezes nós nos ajoelhamos diante de Deus, ou não falamos nada, ou às vezes as palavras são poucas diante de Deus, e a gente acha que vai ser o nosso fim, e é nesse momento que vem essa graça de Deus, essa influência sustentadora, e ela de Deus, e ela nos permite passar, né, por esses vales, passar por esses desertos, e faz com que a gente continue fiel e firme na fé. Então, queridos, quando Paulo desejava à igreja, nesse terceiro subponto, a graça e a paz, era por isso, porque não era uma simples palavra de saudação, né? Mas ele entendia o significado dessa palavra, ele sabia da importância dessa palavra. Inclusive, o apóstolo Paulo, ele precisou muito na vida dele, né, dessa graça de Deus, porque o próprio apóstolo Paulo, por que ele precisou do efeito da graça na vida dele? Por causa das dificuldades, por causa das lutas, por causa das injustiças, sofrimentos que ele passou para levar a palavra de Deus. Então, quantas vezes ele foi perseguido, quantas vezes inimigos se levantaram contra ele, quantas chicotadas ele tomou, quantas prisões ele passou, naufrágio ele tomou, picado por cobra, quantas coisas aconteceram na vida daquele homem, né? Judeus se levantando contra ele para tirar a vida dele, gentios se levantando contra a vida dele. Então, pensa um homem que se apoiou na graça de Deus. Pensa um homem que presenciou, que viveu a graça de Deus. E tanto é que ele recomenda a Timóteo, né? Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ele recomendou a Timóteo, ou seja, está passando por lutas, jovem. Meus irmãos, minhas irmãs, estão passando por lutas, estão passando por dificuldades, estão passando por momentos de angústias difíceis. Às vezes, dentro de você está até mesmo falando, olha, eu não consigo mais, né? Eu não consigo mais ir à igreja, não consigo mais estudar a lição da escola bíblica, orar, ler Bíblia. Eu falo para você, em nome de Jesus, continua, meu querido, continua, meu irmão, continua, minha irmã, buscando ao Senhor. E o conselho do apóstolo Paulo a Timóteo, a esse jovem Timóteo, é o mesmo conselho que eu te dou aqui nessa manhã de domingo. Fortifica-te na graça do Senhor Jesus. Espera no Senhor, porque haverá socorro para a sua vida, né? Confia no Senhor, descansa no Senhor. Lembra do que o salmista disse? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deus, ele está contigo, tanto nos momentos bons, como também nos momentos maus também. Então, queridos, põe a tua esperança na graça do Senhor, porque a graça é um favor imerecido. Mas, irmão, eu não mereço, mas é por isso mesmo que é graça, meu amado. Se você hoje vive essa situação que você olha para Cristo, olha para a palavra, olha para Deus e diz bem assim, eu não mereço, então é por isso que o nome é graça, é um favor imerecido. Então confia que o favor de Deus vai vir sobre sua vida, que as misericórdias de Deus virão sobre a sua vida. Né? A Bíblia fala o seguinte, que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Vamos para o nosso segundo ponto. Paulo dá graças a Deus pela obra de Cristo na vida dos coríntios. O primeiro subponto desse segundo ponto diz o seguinte: Paulo era grato pela conversão dos coríntios. Como era costume em suas cartas, Paulo inclui na introdução ações de graças a Deus pela obra de Cristo na vida
de seus ouvintes. Isso já era um método, como nós falamos no início da lição. Ele sempre dava graças a Deus pela obra de Cristo na vida dos seus ouvintes. E nós também damos graças a Deus pela vida de todos vocês que estão agora na Escola Bíblica Dominical, diante de Deus, buscando a face do Senhor, adorando a Deus e buscando esse alimento espiritual preparado por Deus. O hábito de orar pelas pessoas desenvolve em quem ora o sentimento de empatia, de se colocar no lugar do outro sobre quem se ora. Então, queridos, era uma prática do apóstolo Paulo orar por outras pessoas. E quando ele fazia isso, ele estava desenvolvendo, né, esse comportamento de empatia, que é se colocar no lugar do outro que ora, tomar suas dores, né, se ater aos perigos, como no caso aqui falando da igreja de Corinto, se ater aos perigos que aquele povo estava vivendo, que aquela igreja estava vivendo. Então ele se colocava no lugar daquelas pessoas, né? Então ele sabia que aquele caminho que eles estavam tomando era um caminho de morte, né? Era um caminho que os afastava de Deus, distanciava eles de Deus. Então ele se colocava no lugar, né, dessas pessoas, orava por essas pessoas, né, e passava a sentir as dores dessas pessoas. O apóstolo agradece a conversão dos coríntios e a sua fé em Cristo, fruto das pregações e testemunho de vida na convivência de 18 meses naquela igreja. O estilo de vida da cidade era um grande desafio para a manutenção de uma vida exemplar. Mesmo diante de diversas falhas demonstradas pelos membros da igreja, Paulo era grato pela permanência do grupo de fiéis. Queridos, o apóstolo Paulo louvava a Deus, né, pela obra que foi feita no coração dos irmãos de Corinto. Mas, mesmo conhecendo ele, o coração daqueles irmãos, o comportamento, suas falhas, ele não deixava de exaltar e se jubilar diante de Deus por aquele povo ainda se manter na fé, porque ele louvava a Deus também, porque havia um grupo ali que, mesmo que diante dos enormes desafios para a manutenção de uma vida exemplar, era desafiador ser um cristão santificado, santo no Senhor, na igreja de Corinto. Então Paulo, ele louvava a Deus pela permanência do grupo de fiéis ali em Corinto, que mesmo em uma circunstância de muita dificuldade e adversidade, se preservaram santos diante de Deus. Né? Muito diferente dos nossos dias de hoje. Né? Quantos são os nossos desafios hoje? Quantos é o desafio da igreja? Quanto é o desafio hoje do jovem cristão, da irmã que serve a Deus, das jovens que servem a Deus? Queridos, estamos vivendo circunstâncias tão difíceis quanto aquela circunstância que vivia a igreja de Corinto. Mas, assim como Paulo, irmãos, ele louvava a Deus, que em tempos de tribulação, de perseguição, de muito pecado, né, de muitas orgias daquele período, né, que é o capítulo 6, aborda esse pecado na área sexual dentro da igreja, mesmo que havia na cidade de Corinto, e acabou entrando também para dentro da igreja também, mas mesmo diante de tantas bandejas do mundo daquela época para a igreja de Corinto, havia um grupo que se permanecia fiel. E eu também louvo a Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã, que num tempo tão difícil de ser cristão no Brasil, que mesmo diante de tantas tribulações e dificuldades, diante de tantas distorções do certo para o errado, querendo hoje, leis são hoje constituídas, né? Leis hoje são colocadas diante da sociedade, validando o pecado, fazendo
fazendo a legalização do mal, do pecado, fazendo querendo distorcer na mente do jovem, na mente das jovens, que o certo é errado e o errado é certo. E eu louvo a Deus, porque diante de tanta propaganda de nudez, que diante de tanta propaganda de orgias, diante de tantas drogas sendo apresentadas dentro das universidades, dentro das escolas, né, nas nossas ruas, né, nos nossos bairros, nas nossas cidades, mesmo diante de tanta coisa que o diabo tem criado para destruir a igreja, como ele fez na época de Corinto. Eu louvo a Deus pela sua vida, que você tem buscado ao Senhor, que você tem falado não a todos esses mares, a essas bandejas do diabo. Então, meu amado irmão, assim como fez Paulo diante da igreja de Corinto, eu faço hoje também aqui também. Eu louvo a Deus pela sua vida, que tem se distanciado do caminho do pecado, que tem buscado a Deus, que mesmo com lutas, com dificuldades, às vezes chorando, às vezes gemendo, às vezes outrora não, às vezes glorificando a Deus, às vezes exaltando a Deus, em dias bons, em dias maus, mas você continua sendo fiel a Deus. E eu louvo a Deus pela sua vida. Amados, o segundo subponto diz o seguinte: as palavras amáveis de Paulo. Vai começar do mesmo jeito, né? Ele vai sempre falar a ação de graça pela vida e fé dos destinatários. Só que isso ele tinha um objetivo, ele preparava o caminho para o que estava por vir. Então ele nunca ia chegar falando aquilo que ele precisava já de colocar, mas ele exaltava aquilo que ele precisava de exaltar na igreja, ou na família, ou na vida de um irmão. Então Paulo prepara o coração dos ouvintes para escrever a respeito de suas preocupações. Irmãos, que preocupações é essa? Eram os pecados que nós lemos ali no capítulo 3, né, no capítulo 6, pecados sexuais que havia dentro da igreja, pecados de dissensões, pecados de invejas, tantos pecados que havia ali dentro da igreja. Então isso preocupava o apóstolo Paulo. E que vieram depois de ser informado do mau comportamento dos crentes em Corinto. Eles ainda estavam no início da caminhada cristã e faltava-lhes maturidade espiritual. Então, a igreja de Corinto era uma igreja nova, era cristãos novos convertidos. O apóstolo Paulo faz menção do dia do Senhor para eles. Então, olha só, o apóstolo Paulo sabia desse comportamento mau dos crentes de Corinto. Então, ele começa agora a exortar a igreja. Ele começa agora a admoestar a igreja, a advertir a igreja. Apesar que eles eram novos na fé, e agora ele começa a falar, lembrar aqueles irmãos, qual é o motivo deles serem servos também de Cristo, que era a santificação, que era esperar a vinda do Senhor. Então, o apóstolo Paulo agora faz menção do dia do Senhor e da promessa do arrebatamento. Queridos, olha que coisa graciosa, né, com amor, né, o apóstolo Paulo inicia a sua carta aqui com amor, dando graças pela vida desses irmãos, mas agora ele não fecha os olhos, né, esse pastor, né, esse apóstolo, esse servo do Senhor, ele não fecha os olhos para compactuar com os pecados daquela igreja. Né, muito comum, né, a gente sabe que, louva a Deus por isso, a nossa igreja, os nossos pastores são pontuais também, tanto no amor, como também em corrigir também a igreja, em exortar a igreja, em animar a igreja, mas também em repreender se for necessário também. Então, eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores. Agora que o apóstolo Paulo, ele tem um comportamento de amor, mesmo que é chamar a atenção, mesmo que é advertir, mesmo que é trazer a memória deles,
né? Nós temos muito por hábito achar que quem só nos elogia, né? Só quem olha as nossas virtudes, isso é amizade, isso é amor. E às vezes nós temos por hábito também querer se distanciar ou reprovar dentro de nós, quando também somos exortados, advertidos, repreendidos, quando chamam a nossa atenção. E o apóstolo Paulo, ele com amor, repreender também é amor, chamar atenção também é amor, lembrar também do compromisso é amor. E agora o apóstolo Paulo lembra aqueles irmãos da promessa do arrebatamento. Queridos, o arrebatamento é um assunto que o apóstolo Paulo, para a igreja daquela época, por causa dos pecados que ela estava cometendo, por causa das atitudes que ela estava tendo, então foi a palavra que o apóstolo Paulo, o caminho que o apóstolo Paulo encontrou, foi o que o Espírito Santo colocou no coração do apóstolo Paulo, para falar à igreja daquela época, que eles precisavam de abrir mão logo dos seus pecados, deixar aqueles caminhos que eles estavam trilhando, abandonar de vez aquele tipo de comportamento, porque a vinda de Cristo era muito perto. Irmãos, a recomendação do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto era para que eles se atentassem para o cumprimento profético da vinda do Senhor. E quantos de nós, irmãos, às vezes estamos vivendo situações também como a igreja de Corinto também, vivendo muitas vezes em nossos erros, vivendo muitas vezes em nossos pecados. Eu gostaria que você, nesta hora, olhasse para dentro de você, olhasse para a sua vida. Eu gostaria que nesse momento, queridos, a igreja de Corinto, ela vivia, no capítulo 6 que nós lemos, ela vivia dentro das práticas de pecado do povo daquela época. Né? Os mesmos comportamentos que estavam na cidade de Corinto, estavam indo para dentro da igreja. Então havia dentro da igreja pecados de ordem sexuais, havia dentro da igreja pecados de inveja, havia dentro da igreja pecados de dissensões, confusões. Irmãos, olha para dentro, vamos olhar para dentro de nós agora. Como que está a sua vida hoje, meu jovem? Como que está a vida hoje, minha irmã? A sua vida hoje. O que Paulo queria dizer para a igreja de Corinto, quando ele começou a falar do motivo pelo qual a igreja precisava de se santificar, né, pelo qual a igreja precisava de buscar a Deus, quando ele começou a orientar a igreja de Corinto para que ela fosse fiel, para estar guardando de modo irrepreensível a segunda vinda de Jesus. Irmãos, o apóstolo Paulo estava falando de algo que poderia acontecer para a igreja de Corinto e pegar eles de surpresa em pecado naquele instante, naquele momento. E eu quero falar para você, meu irmão, se o arrebatamento da igreja, eu queria que você pensasse comigo aqui agora, se o arrebatamento da igreja do Senhor fosse agora, se o arrebatamento da igreja do Senhor fosse nesse momento, você subiria com o Senhor? Eu queria falar um pouquinho mais aqui desses eventos que estão para acontecer. Eu gostaria de lembrá-los, né, a única coisa, o único cumprimento profético que a igreja, ela hoje aguarda e espera, meus irmãos, é justamente o arrebatamento do Senhor. E quando acontecer, irmão Marcelo, e quando será o arrebatamento? Pode ser hoje, pode ser nessa tarde, pode ser no culto dessa noite. Queridos, o arrebatamento está para acontecer a qualquer momento. Então, como a igreja de Corinto, que precisava de abandonar os seus pecados sexuais, abandonar os seus pecados comportamentais, a mesma coisa nós precisamos rever também nossos conceitos também, porque se o arrebatamento da igreja for hoje e a gente não estiver preparado para subir, queridos, tempos difíceis virá para aqueles que ficarão.
O apóstolo faz menção do dia do Senhor e da promessa do arrebatamento. Esse dia tem um significado doutrinário muito impactante. Para quem não está preparado, será um dia de juízo. Contudo, para quem está dentro da vontade de Deus, será um dia de alegria e vitória permanente. Paulo temia que o comportamento dos membros da igreja pudesse comprometer a salvação deles. Por isso, deixa claro que a nossa conduta no presente pode comprometer o nosso futuro. Assim, um dos objetivos de sua carta era dissipar os conflitos e comportamentos que não condiziam com a vida cristã. Então, meu irmão, o objetivo de Paulo era santificar a igreja, era preparar a igreja para a vinda do Senhor. Esse é o nosso objetivo também aqui, com esse ponto aqui também. Eu gostaria que você hoje fizesse um concerto com Deus, que você colocasse diante do Senhor, que você confessasse os seus pecados ao Senhor, que você, porventura, se for pecados que envolvem outras pessoas, procurasse essas pessoas para tratar desses pecados. Irmãos, se o arrebatamento da igreja for hoje, vai desencadear uma série de eventos escatológicos na terra e no céu. A igreja diz a Bíblia o seguinte, que a volta do Senhor ninguém sabe quando vai ser. Não há ninguém que sabe o dia que Jesus vai voltar. Então, se o arrebatamento acontecer agora, o que acontece? A igreja será tirada da terra, será tomada da terra, arrebatada da terra de forma súbita. Diz a Bíblia que os mortos em Cristo, no Senhor, aqueles que desde os dias de Adão, que morreram em Cristo, esses vão tornar a viver. Ou seja, aqueles mesmos corpos que morreram, tornam a ter vidas, e esses corpos serão também levados a encontrar com o Senhor nos ares. A Bíblia diz que nós não precederemos aos que dormem, vai ser tudo no piscar de olhos. Os que estão na terra, salvos em Cristo, pode ser agora, somos nós hoje. Se isso acontecer hoje, somos nós. Essa palavra então do arrebatamento é para nós nesse momento. Os nossos corpos serão glorificados, nós seremos revestidos de incorruptibilidade e seremos levados para a presença do Senhor, encontrar com o Senhor nos ares. Onde nós vamos encontrar com o Senhor se acontecer o arrebatamento? Nos ares. Os mortos em Cristo ressuscitarão também e encontrarão com o Senhor onde? Nos ares. Só os mortos em Cristo, porque haverá duas ressurreições. Por isso que a Bíblia fala, bem-aventurado os que fazem parte, né, os que tomam da primeira ressurreição, meus irmãos. E aí vai acontecer o que na terra? Vai acontecer, porque Paulo estava preocupado e falando do arrebatamento para os irmãos de Corinto? Porque assim que a igreja for tirada da terra, vai começar um período de tribulação na terra, ou grande tribulação, um período de 7 anos, um período onde os 7 selos, onde as 7 trombetas, as 7 taças, os ai de Deus, os 2 profetas vão descer do céu, as 2 testemunhas, serão enviadas por Deus, onde também estarão fazendo sinais grandes e terríveis também, porque a eles vai ser dado todo o poder também. Queridos, vai ser um tempo de angústia aqui na terra. Muitas vezes nós estamos preocupados com tantas coisas e não estamos querendo nos atentar à vinda do Senhor, meus irmãos. Esse período de grande tribulação é o período que a gente ouve falar, onde que vai começar a reinar aqui na terra a besta, o anticristo, o diabo, a tríade satânica. Vai ser um momento de muita angústia, de muitas dores, de muitas mazelas. Vai ser um período onde que as portas do inferno estarão abertas e o nível de demônios agindo sobre a face da terra, e não dá para imaginar. Pensa que período terrível, irmãos, pensa que risco nós estamos correndo em continuar nos nossos pecados. Pensa que risco a igreja de Corinto estava correndo em continuar nos pecados dela. Pensa que risco nós estamos correndo em continuar nos nossos pecados e não abandonar os nossos pecados. Vivemos dias difíceis, sim, dias angustiantes, sim, mas, irmãos, nada será comparado aos dias da grande tribulação. A igreja vai ser arrebatada, encontrar com o Senhor nos ares. Depois a igreja vai subir para o tribunal de Cristo e de lá vai para bodas do Cordeiro no céu. Enquanto isso, continua o período de grande tribulação aqui na terra, que vai ser um período de 7 anos. Jesus, na sua primeira fase para o arrebatamento, ele vem de forma invisível,
Os olhos não verão, só a igreja vai encontrar com o Senhor, e os mortos que ressuscitarem em Cristo vão encontrar com o Senhor nos ares. Mas na segunda vinda, no final desse período de grande tribulação, na segunda vinda de Cristo, agora Cristo já volta com a igreja para o julgamento das nações, para o Armagedon, para o julgamento de Israel, para agora prender Satanás e agora instalar o período de milênio na terra. E depois desse período de milênio, importa que Satanás seja solto, diz a Bíblia novamente, e depois desse pequeno espaço de tempo que ele será solto, aí vai sim vir o juízo final, e agora já não haverá mais esperança para ninguém. Irmãos, meus queridos jovens, minhas irmãs, meus irmãos, é risco ficarmos no pecado, queridos. Deixemos todo o embaraço. Na igreja de Corinto havia até problemas de inveja, meus irmãos. A Bíblia fala que se nós sabemos que passamos das trevas para a luz, quando nós amamos os nossos irmãos. Leia por favor, não vou ler aqui porque devido ao nosso tempo, mas leia Salmos 15, quem é o verdadeiro cidadão do céu, querido. Se você ler Salmos 15, você vai ver que de fato o apóstolo Paulo tinha razão em corrigir, em chamar a atenção da igreja de Corinto e de lembrar dos perigos que eles estavam vivendo, do arrebatamento que estava por vir. Você vai ver lá em Salmos 15 quem é o verdadeiro cidadão do céu. O terceiro subponto diz o seguinte: a expectativa de Paulo estava alicerçada na fidelidade de Deus. O apóstolo deixa claro que o Deus que os presenteou com a salvação em Jesus Cristo era fiel para guardá-los de modo irrepreensível até a segunda vinda de Jesus. Qual era a esperança de Paulo quanto à igreja de Corinto e quanto à vida dele mesmo? É que Deus era fiel para guardar a igreja de forma irrepreensível. Era Deus que cuidava da igreja. O terceiro ponto diz o seguinte: os dons espirituais. O terceiro ponto diz, irmãos, uma igreja marcada pelos dons. O primeiro ponto diz o seguinte: os dons espirituais. Em meio à saudação aos Coríntios, Paulo lembra que nenhum dom faltava à igreja. Pensa uma igreja, nós falamos no início, que tinha dons espirituais, era a igreja de Corinto. Mais adiante o apóstolo ensina a respeito dos dons espirituais. Ele mostra que as promessas de Deus por meio da pregação do evangelho estavam sendo cumpridas ali. Ou seja, aquilo que ele entrou naquela cidade pregando, falando, que existia da parte de Deus, estava acontecendo naquela igreja. Os sinais estavam sendo manifestos. A igreja em Corinto estava cheia dos dons de Deus. Uma das primeiras reações dos leitores das cartas aos Coríntios é: como Deus pôde conceder tantos dons espirituais a uma igreja carnal e com muitos problemas morais? Como? Por que Deus, mesmo conhecendo quem era esta igreja, os seus comportamentos, os seus pecados, inclusive pecados morais, por que Deus fazia isso? Porque esta igreja que recebeu tantos dons de Deus, ela merecia receber esses dons? A resposta é: os dons são presentes imerecidos de Deus. Olha só, irmãos, que coisa graciosa. Os dons vêm sobre a igreja como favor imerecido. Não é por causa do comportamento da igreja, mas é por causa da misericórdia, é da graça de Deus. Os dons, o segundo subponto, os dons espirituais não definem a nossa espiritualidade. Em alguns lugares pentecostais, a ideia que predomina é que as manifestações dos dons espirituais são sinônimos de espiritualidade e santidade. E isso, irmãos, é um engano. Eu posso ter vários dons. A irmã pode ter vários dons, o irmão pode ter vários dons, e isso não quer dizer que isso é sinal de santidade, até porque a Bíblia diz que no dia da vinda do Senhor, muitos vão dizer: Senhor, no teu nome eu expulsei demônios, Senhor, no teu nome eu curei, Senhor, no seu nome eu fiz isso e aquilo, e Jesus vai dizer ainda para muitos crentes: apartai de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Então, o que caracteriza
uma vida de santidade na vida do crente é o quê? Diz o seguinte aqui, a nossa lição: a vida de santidade é evidenciada pelo fruto do Espírito. Lembra, irmãos, Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, o que evidencia uma vida de espiritualidade e de santidade é olhando para o cristão e vendo se ele tem frutos. São os frutos do Espírito na vida desse irmão e dessa irmã. Eu posso ter o dom de curas, o dom de operações de maravilhas, eu posso ter o dom de interpretação das línguas, o dom de profecia. Isso não quer dizer que eu sou mais santo, isso não quer dizer que eu sou mais espiritual. Isso quer dizer que foi uma graça de Deus. Foi porque Deus quis colocar esse dom em mim, porque Ele quis botar esse dom na irmã, no irmão. A Bíblia fala para a gente escolher com zelo todos os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. A Bíblia também diz o seguinte, que Deus, por mais que você escolha, mas Deus, Ele vai colocar os dons e repartir, o Espírito Santo vai repartir como Ele bem quer. Isso não é por causa da nossa espiritualidade. Os dons são capacitação para o serviço. Os dons devem ser usados com base no amor. Talvez esse seja o motivo de Paulo incluir o capítulo 13 entre os capítulos 12 e 14 dessa carta. A diversidade de dons é um grande tesouro para a igreja. Irmãos, isso é muito importante. Nós precisamos ser uma igreja onde os dons sejam manifestos. Precisamos buscar e pedir isso ao Senhor, que esta graça seja dada entre nós, que não nos falte nenhum dos dons. Porém, o apóstolo Paulo aconselha nas suas cartas a fazer uso da humildade no uso dos dons. E adiante adverte sobre o perigo de usá-los para projeção pessoal. Então, meus amados irmãos, os dons, eles têm um propósito, são para serviço. Deve ser usado com amor e no meio do corpo, para a edificação da igreja. A conclusão da nossa lição diz o seguinte: a maneira como o apóstolo inicia a carta a uma igreja com tantos problemas, como a igreja em Corinto, é um bom exemplo de como tratar assuntos complexos de forma positiva. Paulo, enquanto dá graças, alerta a seus destinatários que é necessário manter a fidelidade até o dia do Senhor. Por fim, ele introduz um assunto que aprofundará mais tarde, os dons espirituais, que não definem grau de espiritualidade e são concedidos para o serviço e o bem comum da igreja. Meus amados irmãos, chegamos ao fim da nossa lição. E o meu desejo e a minha oração é que você deixe todos os embaraços, todos os enganos, todos os pecados que tão de perto nos rodeiam, e olhe para Jesus Cristo. O meu conselho é que você se conserve em fé, em graça, em santificação. A Bíblia fala para a gente seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Que você se preserve puro, santo, cheio do Espírito Santo, que o azeite seja transbordante na sua vida, que o poder de Deus seja manifesto em sua vida, e que os seus olhos, o meu desejo é que os seus olhos sejam fitados na vinda do Senhor Jesus, que você pense na vinda de Jesus, no arrebatamento da igreja, todos os dias de sua vida. Eu queria, antes de fazer a oração final, convidar você nesse momento, para um momento tão importante da nossa escola dominical, que você apresentasse agora diante do Senhor. Vai estar logo aí no nosso vídeo as nossas ferramentas, o PicPay, o Pix, a conta da igreja, pelo qual você vai poder apresentar diante do Senhor a sua oferta, para que trabalhos como esse da Escola Bíblica Dominical possa ser dado continuidade e o nome de Deus ser exaltado em todos os cantos da terra.
Queridos, eu louvo a Deus pela sua vida, por você estar até aqui nesse momento. Feche os seus olhos comigo. Meu Deus, eu louvo ao Senhor, meu Deus, neste momento. Por cada irmão, por cada irmã, por esses jovens, por essas irmãs jovens que estão, Deus amado, diante do Senhor. Meu Deus amado, que tem estudado as lições da escola bíblica dominical e buscado, meu Deus amado, exercitar tudo aquilo que o Senhor tem ensinado através, meu Deus amado, dessa ferramenta chamada escola bíblica dominical. Meu Deus, eu louvo ao Senhor, meu Deus amado, pela palavra dessa manhã, que o Senhor continue ministrando, falando em cada coração. E se, Deus amado, alguns dos teus filhos estão, Deus, embaraçados com algum tipo de pecado, eu oro, Deus, em nome de Jesus, meu Deus, liberta neste momento, Pai. Limpa cada um, purifica todos, santifica todos, enche-os, meu Deus, ainda mais do Espírito Santo, prepara-os, fortalece-os, meu Deus amado, para vencer, Deus, nesses últimos dias, para, meu Deus amado, abrir mão de todo o pecado, meu Deus amado, para serem vigilantes no Senhor, que sejam teus filhos sóbrios, vigilantes no Senhor, que vivam, Deus, em oração, em meditação da palavra, que busquem a santificação, que busquem a paz e que aguardem, Deus amado, ansiosamente, esperançosamente, meu Deus amado, a vinda do Senhor. Meu Deus, que o Senhor abençoe suas casas, seus familiares, meu Deus, seus vizinhos, salve também, meu Deus amado, todos estes, é a minha oração que eu faço em nome de Jesus Cristo. Amém.